Vou mostrar nesse vídeo, com o uso do software Aquarade, como se trabalhar com booster e com válvula redutora de pressão. São dois elementos que fazem parte do projeto, que têm papéis completamente opostos, né? Quando nós temos uma região mais elevada do nosso projeto, com pouca pressão, pouca carga piezométrica, nós lançamos mão do booster. E por outro lado, quando nós temos no projeto uma região baixa, com altas pressões, nós utilizamos a válvula redutora de pressão. Temos esse exemplo aqui de uma rede bastante simples. Ela tem um ponto de tomada inicial, nessa cota 502.204. Vem com o trecho inicial, um anel, um pequeno anel, e depois uma rede ramificada para uma região mais alta. Eu congelei as curvas de nível para ficar mais claro na nossa tela. Então nós temos, a partir desse nó 3, o terreno se elevando e chegando até a cota 503, que é acima inclusive do reservatório. Então, assim, de início, nós já sabemos que essa região aqui vai estar comprometida no seu abastecimento se não tiver uma estação de bombeamento em algum lugar do projeto. Provavelmente vamos colocar no início desse trecho 6. E por outro lado, nós temos, a partir dessa ramificação do nó 4, esses trechos 8, 9 e 10 do projeto, aparece aqui o número 10, com o terreno tendo uma forte queda. Nós chegamos até a cota 450, 50 metros abaixo do nível do terreno. Então essa rede está lançada com as suas cotas, com os seus trechos, seus anéis, os trechos abertos. Nós já montamos a planilha, que ela aparece aqui dentro do Aquarade. A planilha está aqui montada, né? Tem 10 trechos apenas. Nós já carregamos os dados hidráulicos do projeto, vou carregar novamente. Então, por exemplo, nosso reservatório ele tem uma cota média do NA de 508 e uma cota máxima de 510. Vou confirmar esses dados. Vou fazer um carregamento das vazões. Então, digamos que nós temos uma vazão de alimentação para abastecer todo esse arruamento, esse loteamento. Por exemplo, uma vazão de 30 litros por segundo. E vou distribuir essa vazão fazendo de maneira bem simples. Tá? De maneira que eu tenho os 30 litros por segundo distribuído para os 9 nós. Esses 9 nós são esses 9 que estão listados aqui. O nó 0 é uma região só de tomada, então não tem distribuição. Então, por isso que ficou a vazão de 3,30 e pouco, distribuída para esses nós todos aqui. Vou rodar um procedimento rápido aqui, que é distribuir a vazão nos trechos. Está fazendo aqui. Para eu, então, poder fazer o cálculo inicial sem nenhuma estação de bombeamento e nenhuma válvula redutora de pressão. Pronto. Então, agora aqui já está pronto. Vou só rodar essa crítica, não custa, né? Desculpe, essa apresentação das vazões iniciais dos trechos. E vou rodar a crítica aqui, só para verificar se tem algum erro. Não tem erro nenhum no arquivo. E vou disparar então o cálculo. A rotina de cálculo então. Está processando o cálculo da rede. Pronto. Então a rede que ficou projetada, o maior diâmetro da rede foi de 200, uma vazão de 30 litros por segundo. A pressão, então, a maior pressão estática foi 60 metros por coluna d'água, que nós esperávamos, pela diferença do 510 da cota piezométrica máxima do reservatório e da cota do terreno de 450, naquele ponto mais baixo. E uma pressão relativamente baixa, né, de 5,8 metros por coluna d'água, evidenciando a necessidade de se instalar o booster. Se eu for observar agora no relatório final, que aparece aqui, então aqui, por exemplo, já aparece uma pressão alta desse nó a jusante do trecho 10, que é isso daqui, a jusante do trecho 10, que é o nó 9, e pressões relativamente baixas nos trechos 6 e 7. Trecho 6 e 7, que aparece aqui, pressão na ordem 6 e 7. 6 e 7. Pressões na ordem de 11, 10 metros de coluna d'água. Nós vamos colocar então um booster para elevar a carga piezométrica naquela região.
A válvula redutora é mais simples, né? Eu entro aqui em imposições, válvula redutora de pressão. Seleciono o trecho onde eu quero inserir essa válvula, digamos que eu queira inserir essa válvula no trecho 9. Então seleciono o trecho 9, está aqui. Eu dou 2 cliques, eu clico nessa aba e imponho. Vai ser aqui a VRP 01 e vou definir que ela tem uma pressão de saída, por exemplo, de 8 metros de coluna d'água. Confirma e pronto. Então, se eu rodar o cálculo agora novamente da rede, ela já vai levar em consideração esta válvula redutora de pressão. E aquela maior pressão que aparecia aqui na ordem de 50 metros de coluna d'água, ela já baixou bastante, era aquilo que eu esperava mesmo. Se eu for observar o relatório final que está aqui, no trecho 9 e no trecho 10, que são esses trechos finais aqui, aparece a VRP e as pressões já nessa faixa de 25, 30 MCA, né? Que era aquilo que eu esperava, porque lembrando que eram pressões bastante elevadas na ordem de 50 metros de coluna d'água. Então o uso da VRP é bastante simples, né? Se eu por acaso quiser excluir essa VRP, é só entrar aqui de novo em posições, válvula redutora de pressão, vir aqui e usar o botãozinho para limpar a válvula redutora, né? A introdução de um booster já é um pouco mais complexa. Digamos então que agora eu vou colocar um booster nesse trecho 6 para pressurizar essa região que está com pressões mais baixas, né? Por que é mais complicado? Porque, primeiro, o booster ele requer uma curva característica. Vou abrir a rotina do booster, mesma coisa, em posições, booster. Vou pegar o trecho que eu quero inserir o booster, vou ver aqui no meu desenho, é o trecho meia dúzia, está aqui já selecionado. Quando eu abro da mesma forma isso aqui, nessa imagem aparece o que é uma curva característica. Vou parar aqui o mouse. Bom, deixa eu clicar aqui mais fácil, pronto. Uma curva típica de uma bomba hidráulica, né? Ela tem essa curva característica, essa curva em vermelho que aparece aqui, e ela requer 3 pontos para que eu possa aproximar essa curva a uma parábola, né? Esse ponto mais à esquerda da curva, que tem vazão zero, é aquele ponto que nós chamamos de shutoff, né? Quando o registro de saída da bomba está fechado ou a rede está toda já pressurizada e não tem consumo, então é a maior carga pensométrica da bomba, é aquele ponto de vazão nulo. E o outro extremo é o ponto de menor carga dentro daquela curva. A bomba trabalha em cima dessa curva em vermelho, né? E um terceiro ponto, um ponto intermediário. Então, na hora de especificar um booster, eu sou obrigado, então, a colocar esses 3 pontos para eu caracterizar esta curva típica da bomba. Então, pede o nome do booster, vou chamar de BO1 do meu projeto, tá? Qualquer nome, né? Então ele pede, a vazão do ponto 1 é aquele primeiro ponto mais à esquerda da minha curva, vai ser 0, e qual é a carga, a altura pensométrica daquele ponto de shutoff. Por exemplo, eu tenho uma curva que ela tem o ponto máximo, onde a vazão é nula, por exemplo, de 40 metros de coluna d'água. Um ponto intermediário, por exemplo, vai ser um ponto de vazão, vamos dizer, 5 litros por segundo, e ela tem uma carga para aquele ponto de 30. E o terceiro ponto, o ponto mais à direita da minha curva, por exemplo, um ponto de vazão 10 e uma carga de 18, por exemplo, né? Ele pede ainda aqui qual é a cota do ponto de lançamento do Walmart favorável, né? Ali pode ter um reservatório de sopro, um reservatório de jusante, pode ser uma pressurização direto da rede, né? Então, o meu ponto de interesse aqui é o ponto 6, o nó 6. Então, eu vou colocar que o ponto então, de lançamento é o ponto 6, e a cota pesométrica naquele ponto, eu quero que seja, lembrando que o terreno é 503, que ele seja, por exemplo, 528, por exemplo, né? Vamos ensaiar com essa curva.
retorno, confirmo, refaço o cálculo. Então ficou definido o booster. Da mesma maneira, se eu quiser eliminar o booster, eu tenho um botãozinho aqui para limpar o booster, se não ficar satisfatório. Ou eu posso voltar, colocar uma outra curva se essa não ficar satisfatória. Enfim, eu vou trabalhando com essas simulações até eu ficar satisfeito com o resultado. Vou rodar de novo o cálculo, confirma cálculo, confirma. Deixa rodar. Vamos ver o que aconteceu com a nossa rede. Né? Torna. Então, neste ponto 6 e no ponto, os trechos 6 e trecho 7, está aqui, né? Eu coloquei um booster, ele jogou a pressão lá para cima, né? Era aquilo que eu esperava mesmo, né? E ficou até bastante elevado, tá vendo? Eu posso até rodar de novo com um booster com uma curva um pouco mais baixa, tá? Que gerou pressões na ordem, até ele reportou aqui a pressão alta, 50 e pouco. Vamos mexer nesse booster para até mostrar esse processo de simulações. Então entra aqui de novo em posições, booster. Então esse booster aqui eu coloquei uma curva muito alta. Então vou buscar no catálogo do fabricante uma curva, então com uma bomba que gere pressões um pouco mais baixas. Por exemplo, o ponto de shutoff que eu coloquei 40, vou botar aqui que seja 30. O ponto de altura 5, de vazão 5. Tem que ser, por exemplo, vou dar um chute aqui, 22. E esse outro ponto seja 15, por exemplo. Estou criando uma outra curva, né? E vou rodar de novo o cálculo para essa nova configuração do booster. Estou fazendo esse processo até selecionar junto aos catálogos que eu tenho disponível aquele que tenha uma curva que mais se adapta às minhas necessidades do projeto. Vamos ver o resultado. Então era o trecho 6 e o trecho 7. Já diminuiu, tá vendo? Aquela informação de pressão elevada. Por que diminuiu? Porque eu coloquei um booster, então, que tem uma curva um pouco mais baixa. E fico nesse processo até eu estar satisfeito. Né? Uma vez que eu gere esses resultados, eu posso mostrar, inclusive, em perfil, como que ficaria o comportamento da linha piezométrica, tanto a estática quanto a dinâmica. Vamos primeiro criar um perfil dessa linha piezométrica, onde tem a válvula redutora, que foi nessa região. Então, eu vou criar um perfil aqui, que tem os trechos 1, 4, 8, 9 e 10. Então, eu vou criar um perfil do meu projeto que tenha esse conjunto desses trechos para eu ver o comportamento da linha piezométrica neste caminhamento onde eu inseri a válvula redutora. Para eu gerar os perfis é este botão e eu vou selecionando os trechos. Eu quero que tenha no perfil o trecho 1, ele vai colocando aqui, o trecho 4, o trecho 8, o trecho 9 e o trecho 10. Ele gera como perfil longitudinal 1, né? Vou deixar nesse padrãozinho aqui e vou confirmar. Ele fala confirma a geração, sim. Pergunta se eu quero visualizar uma prévia. Nessa prévia eu já vejo aqui o comportamento da válvula redutora de pressão. Eu vou plotar esse perfil no próprio CAD que eu tenho aqui. Vou tirar para o lado e vou usar esta rotina da barra de ferramenta, importar perfil. E vou selecionar o perfil longitudinal 1 que aparece aqui e eu vou inserir por aqui assim. Né? E vou cancelar. Nesse trabalho eu não coloquei nem as estacas intermediárias para não ficar muito carregado. Então aqui nesse perfil eu tenho aqui embaixo o caixão com as informações. Né? Em vermelho é o terreno, aqui é a tubulação que ele projetou. Deixa eu ver até que diâmetro que foi. 200, depois cai para 100 e cai para 100 por conta das elevações. Então aqui aparece, neste ponto aqui, que é no nó 7, começo desse trecho aqui, que é o trecho 8, a válvula redutora, que ela faz então, provoca essa queda da linha piezométrica e tem uma carga de saída de 8 metros de coluna d'água que eu já esperava. Né?
e um novo plano de carga. Então eu venho a partir do reservatório principal do ponto de tomada, né, com abastecimento. Essa linha amarela é a linha estática, essa linha azul é a linha dinâmica, evidenciando a perda de carga. Chegou neste ponto, tem um rebaixamento bem significativo, então, e evidenciando então uma nova linha piezométrica, né? Se eu não tivesse esse booster, chegaria nesse nó 9 da nossa rede, que é aquele nó mais extremo, com toda esta carga piezométrica. Então a VRP, ela fez esse rebaixamento de todo esse valor aqui, certo? E vamos agora ver então um perfil mostrando então os trechos por outro lado, onde eu coloquei a elevatória. Então vou criar um perfil que ele vai pegar o trecho 1, o trecho, podia ser perfil por aqui, eu vou pegar trecho 2, o trecho 3, o trecho 6 e o trecho 7. Né? Então vou gerar um perfil deste caminhamento aqui assim. Posso gerar N perfis no meu projeto. Então de novo eu vou entrar na rotina dos perfis, que é esta aqui. Vou limpar. E eu quero então, compondo o trecho 1, compondo com o trecho 2, compondo com o trecho 3, com o trecho 6 e com o trecho 7. Tá? Ele vai gerar com o nome de perfil 2. Ok, confirma, abre a prévia. Então, aqui nesse perfil eu já tenho o contrário, eu tenho uma elevação da linha piezométrica por conta justamente da elevatória. Então vamos de novo gerar o perfil aqui. Vamos gerar para este lado de cá. Né? Então vou usar o mesmo botão de importar perfis longitudinais e vou pegar o perfil 2 que eu acabei de gerar. E vamos jogar ele aqui assim, para a gente ver o comportamento. Então o que acontece com a linha piezométrica? Ela vem no seu comportamento normal, a partir do reservatório, né? Quando chega neste nó 3 da nossa rede, que foi onde eu plotei a elevatória, o nó 3 está aqui. Está aqui o nó 3, né? Afetando então a carga do trecho 6 e do trecho 7 que aparece aqui. Trecho 6 e o trecho 7. E aqui acontece o contrário, então, né? Para aquela condição de projeto, que é de consumo máximo, aquela bomba naquela curva característica que eu defini, ela então faz o elevamento, a elevação da linha piezométrica e faz com que o abastecimento desses nós de jusante, ou desses trechos de jusante a partir da elevatória, ele tem um abastecimento com uma carga piezométrica maior. Tá? Então esta é a forma de se trabalhar com booster, por um lado, elevando a linha piezométrica, e com a válvula redutora, que faz o papel contrário de fazer o rebaixamento da linha piezométrica. Né? Uma outra situação que a gente pode considerar bem mais simples seria, por exemplo, um abastecimento em que a tomada seja um ponto, já logo na tomada, seja um ponto de carga ou de cota baixa. Nós sabemos que todo o abastecimento desse loteamento se daria a partir de uma elevatória. Então, neste caso, né, o projetista não querendo trabalhar com essa curva característica, buscar catálogo de fabricante, ele pode fazer uma simplificação que é simplesmente definir que aquela elevatória, no ponto zero, no nó zero de abastecimento, ela já tem uma carga piezométrica tal. Né? Então, eu tenho a cota do terreno mais a pressão, a cota piezométrica, e eu entro simplesmente aqui nos dados do projeto, onde tem os dados do reservatório, eu entro com as cotas aqui. Ó. Essa cota, então, seria a cota do terreno, mais a carga do booster, que abastece todo o loteamento. É uma forma bem simplificada, né? Para a situação, como eu já falei, ao contrário, onde eu tenho a tomada num ponto baixo e abastecendo uma região toda mais alta. Né? É uma simplificação. Embora possa se trabalhar da maneira que eu acabei de apresentar. Né? Entrar aqui em posições, booster, e já colocar o booster logo no primeiro trecho. No ponto de tomada, já colocar o booster, construindo o booster com a sua curva característica, como foi esse caso aqui. Eu construí essa curva característica que aparece aqui no desenho. Deixa eu mostrar aqui nessa figura aqui, fica mais fácil. Pronto.
mostrando essa curva característica e montando a curva característica já no nó zero, no ponto de tomada. É a alternativa que eu acho até mais correta. Mas como simplificação pode-se entrar então nos dados gerais do projeto, como se fosse o reservatório que abastece o projeto, entrar aqui já com a carga do booster. Fica a critério do projetista.